E fala galera, como é que vocês estão? Tudo joinha? Cara, eu tô colocando as mãos no Click Answers agora. Eu não tive oportunidade de testar ainda, eu vi vários vídeos, estou mega empolgado, mega ansioso. Aí eu pensei, cara, por que eu não gravo um vídeo com essa minha brincadeira inicial e compartilho com vocês? Então, se vocês estão curiosos, o vídeo vai começar e eu tô mega empolgado e vai ser agora. Fala galera! Cara, eu tô aqui no ambiente cloud dos embaixadores da Click. A gente está tendo a oportunidade de testar o Click Answers para dar alguns feedbacks, para, cara, enfim, vamos brincar com essa funcionalidade e ver o que acontece. E eu não sei exatamente como é que funciona, então a gente vai ver junto, tá? Eu sei que pelos vídeos do Mike Tarallo tava por aqui, ó. Aqui, ó, adicionar a base de conhecimento, legal. A plataforma aqui está em inglês porque eu utilizo para estudar, mas são termos técnicos tranquilos, eu acho que para você está tudo bem, né? E aqui, então, basicamente, a gente vai dar um nome para nossa base de conhecimento. Tem alguns PDFs que eu baixei essa semana já para utilizar e brincar quando eu pudesse colocar a mão. Eu peguei um PDF que é um livrinho sobre videogames. Então vamos dar aqui, ó. Nossa base de conhecimento então vai ser videogames. Uhum. E a gente vai ter que. Ah, tá. Tem que fazer o upload do arquivo, né? Então vamos lá buscar onde é que tá esse guri. Achei o meu amiguinho. E até temos várias coisas, tá? Ó, a gente vai testar com videogames. Eu peguei o manual do condomínio, simulando, sei lá, alguém que tem dúvidas sobre regras do condomínio. Eu peguei a própria apresentação do Click Answers, dos slides do PowerPoint, mas aqui está em PDF, para tipo, a gente forçar, que é um dado não estruturado, e também algumas questões e testes que eu deixei para o ClickNation. São questões do meu software, para quem não sabe, tem um software disponível tanto para iOS quanto Android, é gratuito, se chama Q Exam Study Guide. Vou deixar um link aqui para vocês. São mais de 450 questões gratuitas para vocês testarem o conhecimento antes de fazer as provas da Click. Então, ó, já ficou o jabazinho aqui. Não é tanto jabá assim porque é gratuito, mas vai lá e aproveita. Eu vou fazer upload então desse histórico aqui dos videogames. Cara, é 26 mega. Se a qualidade não for boa, tem página pra caramba aí, né? Aqui eu não estou conseguindo colocar, mas espera aí. Vamos vir aqui, ó, adicionar arquivos. Vamos ver se eu consigo buscar agora ali. Também não deu. Deve ser talvez alguma restrição que tem ali, mas existe uma forma de a gente colocar que é a seguinte, ó. Aqui em criar novo, a gente pode colocar aqui upload, né? Ou talvez até poderia ser dataset, né? Porque upload vai ser mais para aplicativos. E vamos colocar por aqui, então. Aí vamos puxar e já vamos colocar os 4 ali. Aí depois a gente vê o que a gente usa, né? Dá-lhe o upload para dentro. Show! Agora esses arquivos estão no nosso catálogo. Então eu acredito que agora eu consigo buscar de lá sem problemas. Vou vir aqui no meu catálogo. Tipos de filtro, será que já dá para a gente escolher por aqui assistentes e base de conhecimento? Dá, já está disponível. Então vamos entrar nessa base de conhecimento. Para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, cada base de conhecimento é como se fosse uma cestinha e dentro dessa cestinha a gente coloca vários livros, tá? A gente pode ter uma base de conhecimento sobre videogames, uma base de conhecimento sobre um software, talvez que a gente dê suporte pelo telefone, e aí lá dentro a gente coloca os manuais, das quais a gente quer que seja feita uma interpretação para depois a gente conversar via inteligência artificial. Então dá para separar em várias cestinhas, digamos assim, tá? Esse não é o termo oficial, é o jeitinho que eu estou encontrando aqui para explicar para vocês. E dentro dessa base de conhecimento sobre videogames, eu posso colocar a quantidade de arquivos que eu quiser. Então vamos adicionar, vamos pegar ali do catálogo e tá aqui, ó, história do videogame e vamos colocar para dentro.
Uma vez que eu importei, pelo que eu estou lembrando aqui, que o Michael Tarallo fez no vídeo dele, a gente agora precisa indexar, né? Tá pendente. Opa, tá aqui em cima. A gente pode indexar todos os arquivos, né? Ou talvez, individualmente também é possível. Eu vou colocar aqui para indexar. É a minha primeira tentativa, não sei quanto tempo vai demorar, então vou cortar o vídeo e já volto na sequência aqui. Ó, galera, abri aqui o PDF. De fato é um conteúdo bem extenso, tá? Tem essa quantidade de página inteira aí ali. Ele fala sobre introdução, a história dos jogos, primeira geração, segunda, terceira, jogos não, videogame em si, né? Algumas variantes dos consoles, o Nintendinho teve variante pra caramba, inclusive, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala, teve vários clones, né? Os Famiclones. E história, cara, tem um monte de coisa, mas só para vocês entenderem o conteúdo que está ali. E a proposta do Click Answers é de eu poder escolher qual que é a base de dados que eu quero incluir para que essa base de dados seja gerenciável e seja também confiável. Então não é, por exemplo, se eu for lá de uma forma aleatória no OpenChat GPT fazer algumas perguntas, baseado lá nas pesquisas, banco de dados que ele tem, ele vai reunir tudo e vai me dar informação. Mas talvez, por uma situação empresarial assim, talvez eu queira restringir e colocar somente fontes de dados que eu considero que são confiáveis e que possivelmente já passou pela validação, um crivo de alguém. Então, isso é um ponto muito importante sobre a confiabilidade do que a gente vai pesquisar da informação. E imaginem que a gente é um atendente aqui de suporte e tem alguém ligando para nós e perguntando sobre alguma especificação do produto, ou nesse caso aqui fazendo a nossa brincadeirinha de videogame, alguém que tem dúvida sobre alguma questão de algum videogame, algum cenário, algum console, né? E aí, agora que está lá a informação, vamos fazer, né, com que a gente possa conversar. A nossa base de conhecimento, então, ela foi indexada, tá ok. Agora o que eu preciso é criar um assistente, né? Então vou clicar aqui e vamos colocar que esse aqui é o nosso videogame tutor. E vamos criar esse carinha para nós. Beleza. Aqui está o nosso chat. Uma coisa legal, ó. A gente pode incluir algumas frases tipo de welcome, tipo bem-vindo. Essas são algumas frases de exemplo para você usar. Isso aqui é bem bacana, né? Depois a gente pode testar também, ou talvez em um outro vídeo, né? E aqui algumas configurações diversas, tá? Na verdade aqui que é o welcome, a mensagem, e aqui é mais para iniciar uma conversa, assim, né? Porque olha só que interessante. A gente vai aqui no chat, aí tá assim, ó. Como posso ajudar você hoje? Não tem nenhum exemplo, não tem nada, né? Então talvez a gente possa colocar aqui. Bom, vou colocar agora, né? Isso pode aparecer acima do prompt, né? E você pode utilizá-lo para iniciar rapidamente um chat. Então tá, vamos colocar assim, quantos, né? How many consoles was sold in, né, num ano, por exemplo, né? Então são exemplos, né? O que mais de exemplos a gente poderia botar? Qual é o jogo The Game with... como é que a gente poderia botar? Deixa eu pensar. The best seller game from Super NES. Já botou lá, fechou. Tá. Eu posso editar? Interessante, ó. Aqui ele não ficou. Eu dei um enter sem querer, né? Lamentamos. Não, mas peraí, eu posso clicar aqui e aqui... Era só clicar ali, mano. Então, vamos lá. Qual é o que eu tinha colocado, né? The top seller games from NES. Ok, beleza. Acho que esse ponto de interrogação, né? Interrogação, enter, editou, beleza, tá lá. Então vamos agora conversar com o chat. Que legal, ó. Ele já deu algumas perguntas iniciais, digamos assim. Mas eu vou tentar passar uma rasteira nele, tá? Vou tentar perguntar assim, ó.
Qual tipo de conteúdo tem ali dentro, né? Qual tipo de conteúdo a gente pode estar conversando, né? Estou testando para ver. Então, como ele tem um domínio do que está lá dentro, né? Ele fala que o conteúdo parece ser uma lista de tópicos e assuntos que possam ser discutidos ou explorados, que inclui arte, arquitetura, literatura, música, ciência, né? E outras coisas. Porque possivelmente deve ter uma parte filosófica lá da parte introdutória ali dos videogames, né? Então, vamos tentar perguntar diferente aqui. How many consoles have each bot? Será que ele vai saber responder isso? Quantos consoles tem porta de HDMI disponível? Vamos ver o que ele vai responder. Não existe esse conteúdo mencionado em detalhes sobre produtos que têm HDMI. Cara, olha que legal, ele já deu uma enroladinha aí, pá, né, conseguiu responder. Contudo, né, existem retrocompatibilidade, né, de consoles como o Wii, GameCube, acessórios, aí certas portas, enfim, pode ter conectividade online, a respeito de conectividade proprietária, contudo, nenhuma informação sobre porta HDMI especificamente. Eu perguntei por HDMI porque aqui do lado esquerdo eu li alguma coisa. Aqui, ó, um HDMI foi adicionada, né, num Premium Box 360 em maio de 2007, né? Vamos de repente perguntar assim, né? And what about? Vamos tentar colocar isso aí para ver se ele acha. Premium Xbox 360. Será que ele vai lembrar dessa informação que está escrita no documento? Ele teve uma configuração para varejo, né, disponível, tinha compatibilidade com os jogos do Xbox. Cara, que massa! Olha que resposta completa, cara. Aí o pacote premium, nananã, e com os... daí ele lembrou, ó, da placa-mãe, né, que tinha o HDMI 1.2, ó, que massa. Iniciando em setembro. E de fato, olha só que interessante. Eu vi que essa frase aqui, a respeito do Premium Xbox 360, mas eu não sei agora como é que ele achou isso tudo. Então vamos fazer uma brincadeirinha para compreender como é que é o motor, como é que ele está se referenciando com isso, né? Vamos pesquisar aqui pelo search aqui padrão, a ferramenta de busca aqui do PDF. Vamos ver se ele acha. Uma coisa interessante é que o clique achou bem mais rápido, né? Ó, tinha uma câmera... Ali, deixa eu ver para trás, está procurando páginas. Tá indo de trás para frente agora. Aí achou aqui, ó. Ele teve câmera. Ele só teve algumas informaçõezinhas de leve, assim. E aqui fala que foi alguma configuração retail. Talvez tenha alguma configuração, informação relacionada, ou talvez em tabela aqui, que ele pode estar colocando, tá? Eu sei que essa informação é verdadeira porque eu já pesquisei a respeito em outras épocas, outras eras ali. Mas achei interessante porque na página ele tinha pouca informação, mas ele deve ter associado com algumas outras coisas. Vamos experimentar, por exemplo, qual é, né? The top 10 games sold for Nintendo Wii. Quais foram os top 10 games vendidos? A gente não sabe se tem nesse documento esse tipo de informação, tá? Mas, ó, ele tá listando, ó. Os top sellings foram Wii Play, com 22 milhões de unidades vendidas, Mario Kart e tudo mais. Será que essa informação tá aqui no documento? Vamos botar assim, ó. Games... Mas o problema é que, olha só que interessante. No Click Answer, eu posso perguntar de qualquer jeito, a frase pode ser montada de um jeito diferente que não está no documento. Agora, quando a gente vai procurar no documento PDF, vocês percebem que eu tenho que meio que colocar a palavra-chave ou a frase correta, porque ele não vai fazer esse tipo de interpretação natural para achar o conteúdo, cara.
esse tema sobre inteligência artificial eu acho muito fantástico, cara. Ele meio que dá uma organizada aqui no nosso pensamento e ele consegue traduzir isso, volta para a linguagem técnica, vem para a natural e traz essa informação. É muito bacana. Agora, um detalhe que eu prestei atenção agora aqui é que ele falou, né, sobre esse dado e a gente entra numa seara que é justamente o que a Click, né, tá querendo conversar com a gente, que é sobre a atenção e o questionamento, né? Será que esse dado é confiável, é verdadeiro? Então ele trouxe uma resposta bem completinha, várias situações, e tá lá, né? Tipo sugerindo, né? Ó, quer ver a fonte? Quer? Vamos clicar. Aí ele tá achando agora onde é que tá isso, ó. Ele procurou no PDF, que é esse arquivo aqui, e ele procurou alguns trechos, ó, sobre o Wii, o Nintendo. Aí ele viu aqui sobre o lugar, o título, plataforma, unidades vendidas, Monster Hunter. E olha que interessante como é que ele faz essa montagem. Ó. Vamos mais a fundo. Ó. Deixa eu pegar esse Pokémon Platinum, deixa eu dar um search aqui e vamos ver como é que isso está no documento. Ah, olha só. No PDF ele está assim, ó, Pokémon Platinum, NDS, mas espera aí, aqui tem um número. Ó. Como é que ele achou esse número? Vou botar para cá. Ah, ele pegou de uma tabelinha lá no PDF, ó. Que no primeiro lugar, nananã. Então, cara, olha só que massa. Ele achou isso no documento, conseguiu interpretar, tá mostrando para nós, ó, matei a cobra e tô mostrando o pau aqui, ó. Foi daqui que eu encontrei informação. Cara, a gente satisfaz a necessidade do retorno e verifica que a informação é válida. Cara, que massa, cara. Vamos pensar outra coisa. Será que ele fala isso? Vamos falar. Tell me a little about... acho que o americano é Genesis, né? Genesis. Eu ia falar Mega Drive. Vamos ver o que ele vai falar para nós. E fale um pouco sobre o Genesis. Não encontrei informação. Joia, talvez esteja como Mega Drive mesmo, tá? Então, Mega Drive. Será que ele acha? Tell me a little about Mega Drive. Tá pensando, ó, achou. Isso é interessante, ó. Seria aquele caso, né? Porque, olha só, se a gente procurar alguma ferramenta de inteligência artificial que vai conversar com a gente, talvez vai começar a procurar fontes de vários lugares e ele achar que o Genesis pode ter uma relação com o Mega Drive. Só que, repito, num cenário corporativo onde a gente preza pela informação confiável, talvez a gente não queira nem que essa informação esteja disponível, de modo que a gente já tenha filtrado, tratado, especificado. Aí, de fato, sobre o Genesis ele não achou nada, isso evita algumas confusões. Sobre o termo Mega Drive ele achou, e ele fala, mas olha só que interessante, ele disse que também é conhecido como Genesis na América do Norte. Tá, então peraí, talvez eu me confundi até na explicação. Eu quero que me fale um pouco sobre o Genesis. Será que agora que ele indexou e pegou, agora de fato ele conheceu, ó. Nesses casos, o que a gente pode estar fazendo também, tá? A gente pode estar orientando ele sobre as respostas, o comportamento, se foi positivo ou negativo. Aqui sobre falar sobre Gênesis, ele falou que essa informação não conseguiu encontrar algo relacionado, então vou clicar aqui que eu não curti, né? Essa informação ela não está muito correta, ó. Agora, sobre essa aqui está correta e essa aqui também. Isso eu acredito que vai começar a entrar no motor e ele vai começar a compreender os comportamentos e as respostas, o modo como ele vai responder para a gente. Vamos tentar uma outra coisa aqui. Ó. Quais foram, né? Tell me about consoles. Os consoles, né, tipo lançados, né, na década de 1990. Será que ele vai achar isso? É interessante, né? Ó, nos anos 90, né? Foi a quarta geração de videogames, cara, que massa. Ele já até tipo dá uma explicação a mais, ó. Foram onde surgiram os consoles de 16 bits. Alguns são notáveis, né? Tipo como o Super Nintendo, que foi lançado pela Nintendo nos anos 90 no Japão, 91 na América do Norte.
Uma das funcionalidades foi os gráficos avançados, né, a questão do som, a qualidade era excelente, né? Vários jogos populares como Super Mario World e The Legend of Zelda: Link of the Past. E aí fala do Sega Genesis, também conhecido como Mega Drive fora da América do Norte, que legal. O Neo Geo Advanced Entertainment System, cara, joguei muito Neo Geo, só que assim, ó, não no console, na verdade, no fliperama, né? E ele fala também do Game Boy, Nintendo First Hero. Ah, do Game Boy, cara. Tell me a little more about Game Boy and the color version. Porque teve o Game Boy preto e branco e depois teve o Game Boy colorido. Será que ele vai conseguir interpretar essa pergunta? Vamos testar. Bom, o Game Boy foi o primeiro, né, console tipo de mão da Nintendo, lançado em 89. Tinha um sistema monocromático, foi extremamente popular, tudo mais. Alguns anos depois, em 98, a Nintendo lançou o Game Boy Color, que massa, cara, que né, melhorou a versão do Game Boy original, trazendo um display colorido. Cara, que massa, cara. Aí assim, tá, mas peraí, essa fonte vem de onde, né? Aí ele começa a falar, vem daqui, ó, de um texto que tem essa informação aqui, ó. Cara, que massa. Ele também achou um outro texto relacionado aqui, ó. Cara, que massa. Então, assim, ó, de fato ele pega de vários lugares e monta. Cara, que interessante, cara. Que legal, que legal. Será que eu consigo voltar e mexer naquelas perguntas iniciais? Né? Vamos supor assim, uma nova conversação. Quantos consoles venderam em 1900? Nananã. Dá para voltar lá. Ó. Então a gente pode iniciar, não preciso necessariamente continuar um chat. Eu posso iniciar novos e a brincadeira continua, cara. Que massa. Cara, o que a gente poderia perguntar? Deixa eu pensar. How many games was launched for Nintendo 64? Quantos jogos, né, foram lançados para Nintendo 64? Será que ele tem essa informação? Tem. Total de 387 games foram lançados. Enquanto que o seu rival, olha que legal, o PlayStation teve em torno de 1.100, cara. Então, cara, isso é muito legal. Porque, assim, ó, percebam o quão interessante é essa informação. Ele não está simplesmente me respondendo a minha pergunta seca. Foram 387. Vocês percebem que ele está montando uma frase, assim, tipo assim, ele tá tornando mais atraente essa resposta. Então, cara, isso é muito bacana. Vou dar um joinha para ele que ele merece. E quero ver a fonte, né? Foram lançados tudo mais, competição. Mas de fato também o texto está lá, né? Vamos ser sinceros. Mas mesmo assim ele conseguiu trazer essa perspectiva para nós. Então, o que é muito legal. Eu imaginei até que ele já estava fazendo bruxaria, mas de fato ele está concentrado no texto que está lá. O que pode ser positivo, naturalmente, né? Ou negativo se a gente quer que ele invente umas firulinhas, né? Mas vamos lá. Sobre os cartuchos. Que massa, ó. Os cartuchos do Neo Geo, eles tinham tamanhos diferentes. Não sei se vocês são da época do videogame do Neo Geo, mas assim, às vezes um jogo lançava, a galera, quantos mega tem esse jogo? Porque a quantidade de mega, o tamanho do cartucho, era relacionado à qualidade que a gente ia ter do jogo. A quantidade de texturas, a quantidade de cores, então a gente meio que media por isso, tá? Quanto mais mega, mais top era o jogo. Então, vamos perguntar o seguinte, ó. About Neo Geo. We can talk about cartridge. Será que é assim que se escreve? Cartridge size. Meti um pé na tábua aqui. Vamos ver se ele se vira nos 30. O Neo Geo suportou cartuchos, né, com mais de 330 megas, né, inicialmente, até, né? Alguns jogos, tipo Top Hunter, excederam 100 megas, falando, né, de 100 Mega Shock. É algo que a gente tá vendo aqui do lado a propósito, né, Mega Shock. E, cara, que massa, ele soube responder.
Vamos fazer um teste aqui com uma outra origem de dados, mas antes disso, vamos colocar uma reflexão aqui para nós. Imaginem que isso fosse um atendimento de suporte e fosse algumas especificações e o cliente nos questionasse alguma coisa. E, cara, se a gente tiver um documento assim não estruturado, mas com informações e tudo mais, a gente pode fazer com que um atendente saiba responder de uma forma muito mais rápida, sem ele ter que fazer pesquisa, ou às vezes até mesmo sem ele nem ter informação, não ser especialista no assunto. Então, uma vez que a gente tem uma base bem bonitinha, bem legal, cara, as respostas do Click Answers são muito assertivas, cara. Cara, tô encantado, cara. Porque até então a gente tinha uma preocupação de fato de estruturar os dados para que a gente pudesse obter insights e tudo mais. E agora a gente percebe que dados não estruturados também são um baita potencial a ser estruturado. Vamos criar um novo assistente, diferente de videogames agora? Deixa eu fechar esse PDF aqui. Deixa eu abrir um outro arquivo. Eu vou pegar sobre... Aqui, ó. Uma base de dados daquela aplicação lá das questões para a prova, tá? Então isso aqui é só algumas questões de exemplo da base que eu tenho. E a minha intenção é a gente criar para ver se o Click Answers fala para a gente a respeito dessas questões, né? O conteúdo, ao menos, que está ali. Eu não sei se ele vai fazer uma brincadeira de perguntar e responder qual que é certo e qual que é errado. Eu acredito que o intuito não é esse. Mas, assim, de fato, a gente explorar e saber qual tipo de conteúdo tem ali dentro e quando a gente questiona algo, ele trazer esses tipos de citações, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma nova base de conhecimento. Aqui eu vou botar aqui a respeito dos exames da Click. Exames Click. Então vamos criar esse bichinho para nós e eu vou selecionar esse PDF do catálogo porque eu já coloquei antes, né? Já fiz um upload lá. Então eu vou selecionar Questions, ClickNation, Select. ClickNation, pessoal, para quem não sabe, é um portal onde clientes e parceiros podem brincar e aprender sobre clique e tem várias aulas, tem vários desafios que valem pontos com ranking e vai ter em breve algumas situações lá de questões de prova. Aí eu estava cedendo algumas questões para eles colocarem lá. Mas beleza. A gente criou então aqui essa base de conhecimento e o que a gente precisa fazer é indexar, né? Então vamos indexar ela aqui rapidinho. Iniciou, está em processo. Como é? Deixa eu ver. 5 páginas. Acredito que vai ser bem rápido. Acho que até já foi, não foi? Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos testar. Não está em progresso ainda, então vamos só aguardar um tempinho. Enquanto que ele cria, vamos criar, né, o índice, vamos criar nosso assistente então. Eu vou chamar ele de Click Exams Tool. E vamos criar esse bichinho lá para nós. E dele já fica pronto lá, né? Opa, ó, terminou. Terminou de indexar. Legal. Então, aqui no chat é aquele mesmo esquema que a gente fez com os videogames, né? E eu já vou fazer uma pergunta direto aqui de um baile. Vou perguntar o seguinte para ele. We have some information about mashup. Vamos ver se ele acha alguma questão, alguma resposta que tem a ver com essa funcionalidade. Achou? Sim, existe uma informação sobre mashups que é disponível no conteúdo, né? Eles são uma funcionalidade que permite criar websites personalizáveis incorporados com os objetos do ClickSense. E eles permitem, né, reusabilidade, desenvolver, né, recursos e podem ser utilizados para criar... Beleza. Ele falou um pouquinho mais do que precisava. Vamos perguntar uma outra coisa para ele, assim. I know that we have in this content uma célula where questions have few content and answers have a content. O que eu estou fazendo aqui? É que quando eu utilizo o chat, o Open Chat GPT lá, eu consigo ensinar ele algumas coisas para depois, no futuro, ele me falar sobre aquilo que eu ensinei. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é descobrir se o Click Answer tem essa funcionalidade. De que ele descobrir que quando tem o que é uma questão e quando tem a é uma resposta. Por qual motivo eu estou fazendo isso?
Se eu abrir aqui a nossa base no PDF, percebam como é a estrutura do banco de dados aqui da aplicação, tá? A gente tem um módulo, por exemplo, que é o ClickSense Business Analyst, aí tem um tipo Q, aí vem a pergunta em inglês, pergunta em português, aí beleza, aí tem um tempo, imagem, explicação, né, que é o que vai estar no softwarezinho, e logo abaixo tem aí é, por exemplo, assim, ó, a primeira resposta, a segunda, a terceira, a quarta, né, e aí ele tem se é verdadeiro ou falso. Existem situações que tem mais de uma verdadeira, quando é múltipla escolha, mas vamos ver se ele descobre isso, tá? Primeiro eu tô dando uma instrução para ele, e quero ver como é que ele se comporta. Eu não faço ideia, tá? De verdade, eu estou colocando a mão agora. Ele falou que o conteúdo inclui seções com que indica questões, e há que indicam answers. Tá, beleza, é o que a gente falou. Por exemplo, uma questão pergunta a respeito de um modelo de dados, a respeito do Customer ID, né, um campo que tem comparado, e a resposta correspondente explica que o registro aqui do cliente contém 100% de informação, mas somente 94% fez a compra. Tá, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Deixa eu dar uma pesquisa aqui, botar Customer ID. É sobre isso aqui que ele está falando. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conversar um pouco melhor. Ele encontrou, de fato, uma questão que fala sobre esse Customer ID, e aqui tem as respostas corretas, joia? Então, a que é correta, que é true, é essa primeirinha aqui. A primeira fala que the Customer Registration Table contém aí, information about, e aqui ele falou que a resposta explica cara, que massa. E de fato ele achou a questão do true aqui para saber. Só que vamos tentar uma outra coisa, vamos perguntar para ele. Será que tem alguma de 7 análises aqui? Tem uma de 7 análises, Can we have an example about set analysis questions? Show me with answer and explanation. Por que eu estou falando sobre explanation? Porque existe um campo aqui que é explanation, tá? Aqui tem explicação em inglês e em português. Vamos ver como é que ele se comporta em relação a isso. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor. Ele fala sim. Existe uma questão sobre 7 análises, né, nesse conteúdo. Uma questão questiona sobre um cliente que precisa, a Espanha em 2019. E a correta é que é a soma do ano, vírgula, country igual Spain. E tá, mas espera aí. Agora tem um detalhe. Porque existe um erro de sintaxe aqui, né? Ele tá country igual Spain e não tem aquelas paradinhas. E de fato, cara, olha só, é um erro na minha base, tá? Eu tenho que depois acrescentar aqui, porque eu botei true e ele tá acreditando em mim. Espera aí. Sun, true, Espanha, define, não, espera aí. I guess this answer is incorrect because we need brackets in country igual Spain. The correct is country igual, aí teria que ser assim, né? Spain. Vamos tentar corrigir ele para ver o que ele fala. Falei bicausa. Escrevi errado ali. Você está correto. A sintaxe apropriada deveria ser essa, né? Daí no caso o year e country Spain. E aqui, agora ele achou a verdadeira. Então, existe uma situação interessante que aqui a gente pode dizer assim, não está correto e aqui está correto. Aí agora eu vou fazer a mesma pergunta para ver se ele aprendeu. Vamos ver o que ele vai responder.
É, é a mesma de antes, eu copiei e colei, tá? E aí ele fala sobre a questão, o que que é, e da expressão agora ele diz que não, de fato é aquela Espanha, né? Que é aquela segunda lá e utilizando corretamente as chaves. Cara, isso é muito legal. E quero antecipar para vocês que, independente dele ter achado ou não, correto ou não, talvez assim por alguma fonte tá pequenininha ou tá confusa, não sei, mas existe um processo importante que a gente tem que fazer, que é a curadoria, de modo que a gente vai dar, digamos, uma nota assim, para o quão assertivo está, quanto, né, não está. E aqui no clique é mais simples ainda, porque na medida que a gente vai utilizando, o nosso feedback já conta, ele já aprende. Então a gente bota, opa, joinha funcionou ou não funcionou para baixo, tá? Existe uma documentação da Click a respeito do Click Answers, que eu mostro mais para o finalzinho do vídeo, tá? Que são situações mais conceituais. Aí eu posso mostrar para vocês o motivo disso aqui tá acontecendo. Mas, cara, muito legal. Vamos fazer uma outra brincadeira. Eu peguei aqui na internet o manual do condomínio. Eu não sei de qual condomínio que é isso aqui, mas imaginando assim que tem algumas regras e a gente precisa aprender a respeito delas. Sei lá, estou inventando um monte de besteira agora. Vamos então criar a nossa base de conhecimento e vamos colocar aqui que é a respeito de normas do condomínio, joia? Criamos. Aí a gente vai pegar do catálogo, manual do condomínio, selecionamos e vamos indexar. Então vamos aguardar o clique fazer a mágica dele e vamos ver como é que ele vai se comportar em relação a isso. Então voltando, beleza, ele já indexou, vamos criar o nosso assistente, né? É o nosso síndico. Vamos perguntar pro síndico aí. Aí vamos tentar perguntar em português. Vamos ver se ele responde. Vou fazer um teste. A minha plataforma inteira aqui está em inglês, vocês estão percebendo, né? Vamos ver como é que ele vai tratar aqui o assunto, né? O que eu faço se a obra estiver finalizada? Que eu estou lendo aqui no PDF que tem essa parte. Cortei o vídeo aqui que a internet deu uma queda, mas já voltei. Vamos de novo lá. Vamos perguntar em português. Vamos ver se ele responde em português, né? O que fazer se a obra estiver finalizada? Vamos ver se ele responde isso. Se a obra estiver finalizada, cara, ele está respondendo em português. Que legal, cara. Que massa, cara. Que massa. Vamos tentar procurar alguma coisa aqui no meio, ó. RRTT, tá. Me fale um pouco sobre RRT. Será que ele vai identificar? O registro de responsabilidade técnica é um documento obrigatório. Nanana, cara, que massa. Aí agora ele catou ali, ó, do RR de projeto, de execução. E ele vai ter que matar a cobra e mostrar o pau aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Fonte. Que legal, ó. Isso é para a gente ter mais certeza e ter mais confiabilidade da informação que foi passada. Cara, que legal, cara, que legal. Gostei muito de brincar com isso aqui. Quais são as dúvidas mais frequentes? Vamos ver se ele sai bem nessa. Ele está catando daqui, ó. Em que consiste o plano de reforma? Do que se trata o manual de operação? O legal aqui é que assim, tá, ó, A, B, C, e ali ele está pontuando, né? 1, 2, 3, 4. Até deveria ter mais uma aqui, né? Aê, sou síndico, registro, mas ele colocou algumas, né? Tem mais algum outro ponto? Eu gostaria de saber de todas. Porque ele foi até a quarta lá, né? Conteúdo fornecido aborda diversos relações à reforma, importância de se comunicar formalmente, distinção entre manutenção, nananã. Tá, eu não fui claro, talvez, né? Quantas dúvidas frequentes existem neste documento? Vamos ver aqui, ó. A, B, C, né? 3, 4, 5, 6, 7.
Aí ele está colocando 4. Você está me mostrando apenas 4 pontos, mas existem 7 no documento, incluindo, vamos lá, arquiteto e urbanista pode fazer reforço estrutural? Outro exemplo, arquiteto e urbanista pode fazer instalações elétricas? Vamos ensinar ele. Tá, ele está voltando lá sobre o arquiteto urbanista e sobre tudo mais. Tá, agora vamos fazer a pergunta original. Quais são as dúvidas mais frequentes? Vamos ver como é que ele se comporta em relação a isso. A gente vai aprendendo assim com o tempo também como é que eles, né? Qual que é a melhor forma de fazer as perguntas e tudo mais. Ele colocou 1, 2, 3 de fato, tá? Botou 4 mesmo. Talvez exista uma limitação ou uma orientação de que essa ferramenta não seja tão extensa. Não sei, pode existir, não faço ideia, não faço absoluta ideia. Estou dando um palpite aqui. Mas ao a gente consultar o documento, né, a gente percebe de onde ele buscou essas informações e a gente pode, né, copiar aqui o bloco de notas, enfim, e ele fala de qual PDF está disponível. Isso é legal porque daí a gente pode talvez pesquisar no documento original, porque agora a gente sabe exatamente onde está, né? E aqui seria o download. Então a gente faz um download do documento e busca essa informação. Então, ao que me parece, o Click Answer ele é muito efetivo, de fato ele procura as respostas, né? Mas ele também não escreve uma bíblia ali para nós, um textão. Ele, né, dá alguns resumos ali, algumas situações. Haveria alguma recomendação adicional sobre este assunto? É porque eu vi aqui do lado esquerdo recomendações, ó. Sim, o documento fornece algumas recomendações. Se contratado, não considerar, cara, que legal. É uma inteligência artificial à nossa disposição, com conteúdo confiável e gerenciável, cara. Isso é demais, muito legal. O que eu quero mostrar agora para vocês é um pouco sobre conceitos, tá? Sobre qual é o motivo da Click lançar o Click Answers, o que de fato ele entrega, como é que é observado, né? Enfim. Então vamos entrar agora num assunto um pouco mais bibliográfico, digamos assim. Bom, pessoal, para quem não teve a oportunidade de ver essa documentação, né? Mas ela dá tipo uma introdução um pouco melhor sobre esse tema. Eu procurei primeiro brincar com o Click Answers, né? E aí agora voltar aqui no conceito. Porque se eu começasse o vídeo falando sobre conceito, talvez ficaria maçante. O legal é a gente brincar um pouco também. Mas, assim, alguns pontos, alguns toques, né? Que a Click observa e que tem dado pra gente. E, de fato, esse título é bem verdadeiro, tá? As pessoas, de uma forma desenfreada, estão operando as coisas sem um devido conhecimento. E a gente percebe que tem, de fato, um potencial gigante de dados não estruturados. Isso vai um pouco de encontro com o que a gente faz no dia a dia na questão de analytics, né? Que a gente se preocupa em deixar os dados estruturados para então obter alguns insights, fazer algumas tabelas, relatórios e gráficos, né? E aqui, tipo, a gente observa que, cara, mas tem um potencial tão grande de coisas que nem sequer estão estruturadas e que podem ser respondidas, né? Então, às vezes, esses tipos de informações aqui fala que são frequentemente subutilizados ou negligenciados. De fato, isso acontece mesmo, né? Às vezes algumas ações são tomadas sem melhor entendimento e há consequências que se acumulam. Cara, isso em muitas empresas, né? Às vezes por falta de orientação ou que ninguém está vendo, cara, enfim. E a boa notícia é que esses recursos geralmente existem, de fato tem. E a gente pode criar, né, uma biblioteca de conhecimento, inclusive no Click Answer, com documentos que a gente de fato quer que seja respondido caso haja aquela dúvida, né? E o questionamento né, mas tá, dado o cenário, como é que a gente coloca as respostas nas mãos de quem precisa delas? E aqui embaixo tem uma pesquisa, uma fonte, né, que diz que 80% dos dados no mundo são não estruturados e o volume gerenciado pelas empresas vão dobrar em 2024. Caraca, cara, isso eu não sabia. Isso eu não fazia nem ideia. Quem está falando é a Forrester. Né? É tipo predições para 2024 sobre dados, né? E análise de dados.
Isso tudo resulta em oportunidades, né, para nossa empresa. A gente tem casos de uso, né, sobre, por exemplo, a base de conhecimento, onde o desafio é que os usuários dessa informação eles não estão utilizando o conteúdo adequadamente ou não tem, né, tipo um SharePoint, alguma coisa, e às vezes leva a decisão de venda operacional inadequada e perda de receita. Isso também acontece no dia a dia, quando às vezes alguém não tem domínio sobre determinado assunto, tipo um vendedor, um representante, né, seja de qualquer ramo, e não dá uma informação adequada. Né? Pô, se o cara tivesse um click answer para acessar o manual da marca ou de boas orientações, o cara podia fazer um questionamento ali e ter de acordo com o que o fabricante orienta, cara, de um jeito fácil, sem ter que ficar pegando o livrinho e ter que procurar qual página tá lá. Vocês percebem assim como é um baita de um atalho, cara, isso é muito legal. Questões de suporte ao cliente é muito do que a gente fez agora nesses testes, essas brincadeiras, né? Tipo, é, o cara liga para nós, está com dificuldade, alguma especificação de produto, alguma situação de software, né? Que se caso a gente tiver um documento, um manual de como se opera, cara, a gente coloca as perguntas lá sobre determinado tema e vem aquela resposta confiável, a gente pode estudar da fonte e pode interagir com o chatzinho ali do ClickAnswer, isso é muito legal. E assistência ao produto, bom, eu acho que é meio que os dois acabam, né, de alguma forma se cruzando, né, suporte ao cliente, claro, tem a questão de serviços, né, mas assistência ao produto, né, é algo assim muito comum também. A gente também tem umas situações, né, sobre eu testei ali com vocês na parte do PDF, ali na parte do videogame. Vocês perceberam que às vezes a gente tem algo em mente a respeito de um assunto, só que para procurar isso no PDF eu tenho que escrever a palavra correta, ou no caso de uma frase, tem que ser a frase do jeito que está no PDF. Eu não consigo perguntar de um jeito que talvez o conteúdo fale de outro, com por exemplo, qual é o console mais vendido? Essa frase inteira talvez não está no PDF, mas essa informação está lá de outras formas, seja uma tabela ou só um texto escrito vendas, ele não está a frase do jeito que eu falei para vocês. E na busca tradicional, às vezes isso complica. Então, o Click Answer, cara, ele faz isso para a gente de uma forma muito legal. Ele estrutura, assim, por linguagem natural, ele interpreta e consegue trazer esse resultado. A gente tem algumas situações aqui que na busca tradicional, né, lista de possíveis resultados, fonte única de conteúdo, classificação estática, né, busca por palavras-chave, justamente o que eu estou falando para vocês, e do lado, né, da IA generativa, a gente tem respostas personalizadas, relevante. Cara, a gente pode colocar múltiplas fontes. Vocês viram que eu fiz uma base de conhecimento e coloquei depois somente um documento, mas dá para botar vários, assim como vários tipos de assistentes, como se fossem grupos e cestinhas, e isso a gente pode gerenciar de uma forma muito bacana. E essa busca semântica avançada, né? Semântica no sentido de que o dado está indexado, então ele pode ser encontrado de uma forma muito melhor e mais rica, né? Muito mais fácil, né? E, bom, existe talvez a pergunta-chave, né? Tá, mas como é que eu construo tudo isso, né? É que tem empresas que estão nessa jornada de tentar fazer por elas mesmas, né? Então acaba experimentando, né, tecnologias desconhecidas, como está apontado aqui, ou gerencia uma cacetada de componente, uma cacetada de ferramenta de um monte de fornecedor e tenta juntar, né? Ou às vezes não se tem uma expertise técnica para isso fazer acontecer, ou um conjunto de habilidades. Tem a questão aqui de, às vezes, a gente fica arriscando muito tempo para, meu cara, vai saber se de fato vai gerar um valor, né, desse investimento que está sendo feito e dessa forma, né, tentando fazer um produto personalizado. E às vezes o custo, de forma geral, é aumentado. E segundo o Gartner, né, 85% dos projetos de inteligência artificial falham. E é aí que vem a pegada da Click. A Click traz isso para nós, para que isso seja mais rápido. E apresenta essa solução que, como ela diz ali, é plug and play. Cara, botei lá, queria base de conhecimento, fiz um upload do documento, a gente já sai brincando e perguntando coisas, né? Aqui fala sobre informação, né? Informa o usuário em tempo real, que de fato eu perguntei, dei enter, já me respondeu. As respostas são confiáveis e com total clareza, porque a gente tem aquela opção de clicar lá em View Source, né? Tá, mas de onde é que está buscando isso? Então a gente adquire esse tipo de confiabilidade. E é uma solução consolidada, pronta para uso, né? No autoatendimento.
pessoa pode ter a plataforma Click para situações de analytics, agora nessa plataforma unificada, gerenciada desse jeitinho que está lá, cara, agora tem mais o Click Answers ainda. Nossa, isso pode ser muito poderoso, tá? Aqui ele fala sobre alguns pontos positivos, né, que são conhecimentos ao nosso alcance, respostas em quem você pode confiar. Por quê? Porque a gente define quais documentos serão utilizados como matéria-prima para a resposta ser realizada. Imagine que num atendimento de suporte de uma empresa tem 500 atendentes lá. Eu não quero que eles fiquem pesquisando no Google, que possa talvez trazer um resultado, alguma coisa que não tem nada a ver. Então a gente pode criar nossa própria base de dados. Existe curadoria, existe gerenciamento, né? E cara, plug and play, nossa, isso aqui foi uma sacada muito legal da Click. E a gente então começa a gerar valor a partir de dado não estruturado, né? Aqui estão alguns exemplos, ó. Em venda, né? Auxilia na capacitação e suporte de vendas. Cara, capacitação sim, com certeza. Porque imagine que a gente contratou um vendedor novo que a gente ainda não teve oportunidade de falar sobre todos os produtos que a gente comercializa, ou talvez de alguns, mas ali no chat perguntando, ele pode se inteirar sobre outros documentos que estão lá e que de fato estão explicando sobre outros produtos que a gente vende. Então chega a ser um aprendizado, uma capacitação, a pessoa vai perguntando, vai ficando curiosa. É que assim, ó, no exemplo a gente colocou um documento só, mas imagina que tivesse 30. Então a massa de dados é muito maior para a gente interagir e a gente pode procurar, pode saber exatamente onde está a informação. Se eu tivesse uma pastinha lá com 30 PDF, e eu tivesse que procurar algo, talvez eu tivesse que abrir os 30, Ctrl F, procurar, cara, ele está unificado, faço uma pergunta, ele acessa, está indexado, nossa, uma mão na roda, isso vai muito rápido. É isso que eu quero que vocês observem, tem um potencial muito grande aqui, muito grande. Sobre inteligência competitiva, diferenciação de produtos, cara, que legal. Se tiver alguma massa de dados ali, no sentido de estar isso especificado, a pessoa pode perguntar e ter isso assim, ó, cara, é muito legal. Finanças, contratos e aquisições, cara, meu, com certeza. TI, que a gente fez agora, resolução de atendimento, a gente pode centralizar toda essa base de informação. Cara, é muita. A minha cabeça aqui tá borbulhando, cara. Acho assim, é fantástico, tá? Aqui ele fala sobre uma arquitetura de ponta a ponta, né? Tipo, tem a questão da conectividade empresarial, então os conectores que a gente já sabe que são confiáveis, as fontes confiáveis, todo o gerenciamento para que isso seja catalogado do jeitinho que a Click faz na plataforma. Então, meu cara, tá tudo ali. Essa base de conhecimento, como vocês viram, é gerenciada, a gente bota a informação que a gente quer, a gente mantém um conteúdo vivo e ativo, e a gente dá feedback instantâneo ali, cara, no chat. Isso foi muito legal. Questão de ser incorporável, a gente não explorou nesse vídeo, mas a gente poderia ter talvez um site da nossa empresa e lá tivesse um botãozinho que buscasse essa funcionalidade do Click Answers e ele tivesse incorporado naquela solução. Cara, que legal. Talvez algo assim que ninguém nem imagine que é o Click Answers por trás, entende? Respostas compreensíveis. Por quê? Porque além dele colocar as respostas ali na tela, ele também dá fonte. Cara, clica aqui, ó, é o que eu brinquei. Matei a cobra ali, mostrei o pau, né? Ó, quer ver se essa informação é confiável? Tá aqui, ó. E o portal de revisão de respostas é o feedback. É joinha, né? Não, não foi legal, foi legal. Por que não foi legal? Ah, essa resposta foi repetitiva, não foi correta. Então, cara, dá para compreender, fazer alguns ajustes se necessário nos documentos de origem para que seja cada vez melhor. Aqui está basicamente um roteiro, um fluxo, né, para se entender da complexidade. E por que é fácil algo plug and play? Porque no plug and play a gente vai lá, tem os conectores, cria a base de conhecimento, faz o assistente que pode ser incorporável. Cara, tem tudo lá que a gente já mostrou. Agora, se a gente partir de uma solução do zero, meu, de fato, galera, eu já tentei muito, tá? Assim, é gostoso às vezes a jornada, mas até a gente tirar valor daquilo é muito demorado e talvez não vale a pena. Existem muitos processos envolvidos de conectividade, detectar mudança, parte de indexação, análise sintática, ou de fazer pergunta. Cara, é muita coisa, muita envolvida. E a Click dá assim, ó, cara, tá aqui, ó, é só usar. Não que não exista outra solução no mundo que não faça igual. O ponto não é esse, tá? A questão é o quão fácil é, assim, de gerenciar, de utilizar. Nossa, vai por osmose, né? Existe essa frase aqui que é muito interessante,
que fala, né? Estamos montando isso nós mesmos. Isso quem falou foi uma empresa, tá? Mas a sua solução, se referindo a clique, cara, ela parece pronta para uso. Isso é ótimo. Quem falou isso, se eu não me engano, foi o pessoal da ONU, tá? Das Organizações Unidas. Cara, é muito interessante. E a Clique, né, faz algumas pontuações do motivo, né, do que, por qual motivo a gente poderia escolher a Clique, né, para esse tipo de situação. A ideia é, bom, desbloquear novos poderes, né, democratizar, expandindo novos casos de uso, de maneira que talvez não seria possível com outros fornecedores ou tecnologias, tipo, meu, galera, tá aqui o pacote, bora usar e vida que segue. É rápido, é simples. Nossa, muito simples aqui. Eu fui aprendendo na hora com vocês. Foi minha primeira experiência com ClickAnswer. A única coisa que eu fiz antes do vídeo foi baixar um PDF. O resto foi tudo com vocês. Hoje é dia 31/7/2024. Aqui são 7h30. A gente agora aqui dos embaixadores recebemos isso para testar faz 2 horas. Então, cara, é muito simples. É bem intuitivo até. E existe a questão de custo de investimento, que de fato tem que ver se é uma solução viável para a empresa ou para o negócio de vocês, né? E é importante também que seja comparado com outras situações para que tenha um retorno de investimento. Mas, cara, se demete, é um baita de um produto, né? E unificado, confiável, porque está consolidado no portal, único fornecedor, plataforma, nossa, é top, tá? Existem outros slides que também falam um pouquinho mais, se aprofundando, ou também falando, ó, qual que é a nossa visão a longo prazo, né? O que de fato a gente faz? Qual que é o nosso diferencial no que se refere a clique, né? Depois vocês podem ver o vídeo, talvez pausar para ver um pouquinho mais sobre isso, né? E que todo aquele trabalho pesado que envolve esse tipo de tecnologia, a Clique já deixou pronto para a gente utilizar do jeito mega fácil, mega legal. Eu pretendo fazer alguns vídeos no futuro, um pouco mais sobre Click Answers. Tem algumas situações bem específicas que eu quero testar, no sentido assim de ver como o robozinho ali, nossa, ali, a inteligência artificial se sai, talvez com alguns documentos que propõem alguns tipos de armadilhas ou explicações redundantes, eu quero ver como é que ele se comporta, né? Mas que com o tempo e caso vocês queiram, eu posso estar compartilhando. Esse é um tipo de vídeo bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Eu fiz meio que um react e agora estou explicando conceitos. Caso vocês gostaram, por favor, curte e comenta para eu compreender se esse tipo de conteúdo nesse formato é o que vocês gostam. De repente, talvez eu tente outra coisa. E estou muito contente caso alguém viu tudo e chegou até aqui. Obrigado pelo carinho, pelo tempo investido. Eu espero que a expectativa ou ansiedade, ao menos, tenha sido dado uma equilibrada. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o produto, talvez sobre preços, viabilidade, empresa, por favor, entre em contato. Vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês a, né, entender essa jornada e ver se dá match aí com o que vocês estão precisando. Um forte abraço, eu fico por aqui, valeu!